Olá, queridos, graça e paz e boa noite. São 19 horas e 56 minutos. Estamos começando a segunda e última live desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Nós somos da Igreja Batista Central em Botucatu, São Paulo. Nossa igreja está situada na Rua Joaquim Lira Brandão, número 730, bairro Secap ou Vila Santana. Quem vem para o interior de São Paulo, para a cidade de Botucatu, através da rodovia Castelo Branco, Castelinho, final da Castelinho, rotatória tendo à direita o supermercado Confiança, à esquerda a loja Avan, a igreja, pela entrada à esquerda da loja Avan, fica logo à primeira direita, é um prédio visível, inclusive, da própria rodovia. Em tempos de normalidade, nossa igreja está de portas abertas praticamente a semana inteira. Nesse momento, nós estamos em regime de quarentena, a igreja está com as suas portas fechadas e as nossas reuniões têm sido somente através das lives. Estamos no ar também todos os dias através da Rádio Criativa FM 98.9 em seu dial. Você pode também baixar por sua loja de aplicativo o aplicativo da Rádio Criativa, o app da Rádio Criativa FM, e você sintonizará todos os dias, de 22 às 23 horas, o programa Reencontro. Esse programa é produzido, patrocinado e vai ao ar como um oferecimento da Igreja Batista Central de Botucatu e irmãos em Cristo, parceiros nossos que de forma incondicional têm abençoado a vida da igreja, abençoado a nossa vida, abençoado a sua vida, permitindo que a mensagem do Evangelho seja transmitida todos os dias para mais de 2,5 milhões de ouvintes, para mais de 280 cidades da região de Botucatu. Quero convidar você para uma breve palavra de oração e tão logo esta palavra de oração seja concluída, nós queremos conversar com você, membro da Igreja Batista Central, amigo que tem seguido as ministrações a partir das lives, conversar um pouco com você sobre o arrebatamento da igreja e os sinais da volta de Jesus. Vamos orar. Te damos graças, ó Deus, por esta noite, pelo privilégio da vida, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Louvamos o teu nome pelo privilégio que temos da anunciação das boas novas do Evangelho e de te servir, de te adorar, de te conhecer. Ó Deus, peço a tua bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida de nossos irmãos, que apreensivos aguardam a vacinação, aguardam o fim da pandemia, aguardam a volta à normalidade da vida social, da vida cotidiana. Oramos pela tua bênção sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de todos aqueles que assistem ou hão de assistir esta ministração sobre a tua palavra. Obrigado, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos, enfim, à palavra de Deus. Para quem está chegando, estamos transmitindo da Igreja Batista Central em Botucatu. Essas lives acontecem 2 vezes ao dia, às 10 horas da manhã e às 20 horas, sempre com o propósito de trazer uma abordagem bíblica, um ensinamento bíblico relevante e de importância indiscutível para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos ao texto bíblico, mas antes, o que é como funciona, o que podemos dizer sobre a questão do arrebatamento da igreja? A linguagem, ela traz em seu bojo mistério, traz em seu bojo apreensão, traz em seu bojo expectativa, mas arrebatamento ou rapto é algo que temos. Irmão Justino, graças a Deus, boa noite, seja bem-vindo. É algo que temos como ensinamento bíblico e que, com absolutamente toda certeza, toda segurança, essa é a expectativa da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo espera pelo arrebatamento da igreja, pelo seu arrebatamento, e o rapto ou arrebatamento se dará conforme as Escrituras Sagradas e conforme os ensinamentos da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. O arrebatamento consistirá no desaparecimento repentino daqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus e que creem que Jesus é o Senhor e Salvador de sua alma. Escute bem, nós não somos eternos, mas imortais. Fomos criados
Quem é eterno é Deus, que não tem começo, meio ou fim. Por exemplo, quando morremos, não voltamos, vamos. A gente às vezes ouve as pessoas por emoção dizerem: fulano na morte volta aos braços do Pai. Bom, poderíamos admitir isso como retórica poética, mas na verdade, como seres criados, o termo correto, a expressão correta deveria ser: fomos para os braços do Pai. Criaturas formadas por Deus do barro, tendo o sopro às nossas narinas do fôlego de vida, então, a partir de então, nos tornamos alma vivente. Então, a partir daí, nos tornamos criaturas. Pois bem, como criaturas, Deus nos propõe a imortalidade. Agora, a eternidade, não. A eternidade é a essência de seu ser, é a essência de sua história, é a essência das características de Deus. Vamos ao texto bíblico. São poucos versos que estudaremos, utilizaremos para balizar os argumentos sobre a expectativa que a igreja deve ter na volta de Jesus. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 8. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são apenas o princípio das dores. Vamos lá. A Bíblia diz, e eu creio, que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Os sinais do arrebatamento, a volta de Jesus para a igreja, são apresentados aqui de forma sintética como guerras, rumores de guerras, insurreições, levantes, destruição, uma convulsão social acompanhada de uma convulsão fenomenal, os fenômenos da natureza, a perspectiva da fenomenologia definindo que a Terra convulsiona, que há uma expectativa da criação de Deus pela redenção. Mas escute, por que isso é tão importante para nós? Porque não somos deste mundo, apesar de estarmos nele. Nós não somos do mundo, estamos nele. Então não podemos nos ver o tempo inteiro como se fôssemos daqui e como se nosso lar fosse aqui. Já perceberam quantos cristãos vivem toda a sua vida imaginando-se perpétuos? Ou pelo menos são os sinais que dão. Parece que saímos e voltaremos sempre. Parece que acordamos e dormiremos todos os dias gostosamente, sempre como se esse ciclo de vida não fosse interrompido pela morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso é mistério, é indiscutível que o homem morra, para que não viva eternamente em seu pecado, segundo os limites da morte estabelecidos por Deus como resultado do pecado, mas também como manifestação de sua misericórdia, friso, de sua misericórdia, para que o homem não viva eternamente no pecado. Pois bem, então as guerras, os rumores de guerras, as convulsões sociais, os fenômenos que envolvem manifestações da natureza, terremotos, tufões, furacões, tsunamis, inundações, grandes inundações, absolutamente todos estes sinais são, sim, e devem ser levados em conta como indicadores da volta de Jesus. Mas vejam, o final do versículo de número 8 há de dizer que quando todas estas coisas começarem a acontecer, não
tratar-se-á do fim, mas que são o princípio das dores. Deus não quer que o homem sofra e que viva de dor em dor, de dores em dores, para o arrependimento. Não, mas nós sofremos as dores que sofremos por conta da nossa iniquidade, por conta do nosso pecado e normalmente por conta do nosso não arrependimento. Bom, mas ainda que sejamos arrependidos, ainda que nos postemos de forma quebrantada, ainda que nos entreguemos ao Senhor Jesus, estamos dentro de uma janela temporal. Tenho dito isso sempre, nunca se esqueça que vai do Éden ao arrebatamento da igreja. Quando esta janela temporal se fechar, a vida com Deus tornar-se-á, a partir do arrebatamento da igreja, com outras características, apresentará outros traçados. A história com a igreja continuará com o Senhor, a história com Israel e com as nações da terra transcorrerá sobre a terra. Pois bem, quando vemos a violência, quando vemos a indiferença, quando vemos a apostasia, quando vemos o pecado, quando vemos morte, nós vemos indicadores claros de que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós não podemos ser inclinados a agir como diversos segmentos religiosos o fazem. Nos tornarmos inclinados a marcar datas, a marcar épocas. Nós não podemos cometer os mesmos erros, porque do dia e da hora da volta de Jesus só o sabe o Pai. Devemos então estar preparados, porque não sabemos quando será a volta. O que sabemos pelas Escrituras, e vamos continuar o estudo a partir de agora, é que a volta de Jesus compara-se à chegada do ladrão. Ele não avisa que vem, vem repentinamente e a destruição está proposta. No caso da igreja, a glória do arrebatamento terá se consolidado. Bom, então qual é a mensagem? Devemos estar preparados para a volta de Jesus, porque não sabemos a que dia e a que horas o nosso Senhor há de voltar. A Bíblia fala na parábola das 10 virgens sobre esta questão, sobre este aspecto, o da preparação, o de estarmos prontos como as virgens prudentes e não como as virgens loucas devemos agir. Então devemos nos preparar para a volta de Jesus e esta é a principal mensagem da igreja. Eu não posso me enganar imaginando que Deus pretende que vivamos o céu na terra. Tem um evangelho que não é de Deus, que não é bíblico, que não é cristocêntrico, que ensina o céu na terra. Bom, é bom que vivamos bem, é bom que tenhamos saúde, é bom que não tenhamos falta de nada, mas e se tivermos? Mas e se a luta vier? Mas e se a dor bater a porta? Deus não deixará de ser Deus. Ele não limita o seu poder à bênção, à alegria, à felicidade, mas Ele é Deus circunstancialmente, ainda que em meio a lutas, ainda que em meio a provas, ainda que em meio a dificuldades, enfermidades, mazelas ou morte. Cristina, boa noite, tudo bem? Um abraço para você, para a dona Iraci, aí no Rio. Um abraço para vocês. Continuando a análise bíblica, então, guerras, rumores de guerras, esta contorção da natureza, dores como que de parto assolando a humanidade, são indícios, indicadores de que o tempo está próximo. Vejamos o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 32 ao 35. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Bom, veja bem, não temos aqui uma previsão da volta de Jesus. Nós temos aqui a promessa de sua volta, não temos uma previsão temporal.
Deus não é obrigado a agir de acordo com o Cronos. Lembrem-se sempre de que o tempo eterno de Deus, o Kairos, está em cumprimento. Bom, a expressão esta geração, então, pode muito bem não significar a minha geração sob a ótica cronológica. Que geração é essa? Há um consenso entre os teólogos e os estudiosos da Bíblia que vinculam esta geração à graça, a geração de Cristo, a geração da graça. Bom, eu sou propenso a crer neste vínculo de geração com graça, geração com misericórdia, geração com vida e morte, ressurreição e ascensão ou assunção de Jesus. Esta geração, a geração dos crentes, a geração dos cristãos, não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Escute, nós temos aqui uma outra analogia que seria das estações do ano. Inverno, outono, primavera, verão. Bom, escute, as 4 estações, este é o propósito da exposição, e aí vivermos a estação da expectativa. E aí, então, entendermos que esta geração, a geração da estação da promessa, da estação da palavra, da estação da graça, não passará até que todas estas coisas aconteçam. Qual é a mensagem? A mensagem é que não nos esqueçamos de que tudo passará. A vida está passando. O tempo está passando. A morte é iminente. Todos nós passaremos por ela, a não ser que, na nossa geração cronológica, minha e sua, o arrebatamento se der. Se não acontecer, e nós devemos esperar a volta de Jesus para agora, para hoje, mas se isso não acontecer no tempo da medida da nossa vida, sob a ótica da cronologia da vida, dos anos da nossa existência, esperemos para a era da graça. A janela da graça há de se fechar, e ao se fechar, a história transcorrerá. A igreja estará com Cristo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Pois bem, qual é a mensagem para o nosso coração, então, nesta noite, em primeiro lugar? A mensagem de que o nosso coração não deve estar preso ao que é perecível. A vida, cujo cronos, cuja contagem cronológica se esvai. Ontem meninos, depois adolescentes, depois homens maduros, depois velhos, depois a morte terá nos levado. O que nós precisamos entender é que a igreja de Jesus deve ter os seus olhos postos na eternidade. De que maneira devemos viver então a nossa vida? Como estiveram os filhos de Israel quando da partida da terra de Gósen, da terra do Egito, e ao comerem a Páscoa? Comerem apressadamente a Páscoa do Senhor. E de que maneira a comeram? Cajado na mão, sandália nos pés, alforge pendurado no ombro. Comeram-no apressadamente. Era a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, então, diz respeito à saída não do Egito, não de Israel da escravidão tão pura e simplesmente, mas é uma mensagem para que compreendamos que do mesmo modo deixaremos a existência terrena. Do mesmo modo partiremos. A Páscoa do Senhor, então, para nós, pode significar a necessidade da prontidão, a necessidade da expectativa, a necessidade de estarmos preparados para partir. Tenhamos uma boa casa, tenhamos um bom carro, tenhamos uma boa vida, tenhamos uma boa profissão, cada um segundo a medida que lhe é dada pelo Senhor e, é claro, colhendo o fruto de sua semeadura, mas não coloquemos o nosso coração nisso. É assim que devemos ensinar aos nossos filhos. É assim que devemos nos relacionar com os bens. É assim que devemos nos relacionar. É desse modo que devemos nos
comunicar com o mundo que nos cerca. Preparados para partir, sabendo que a volta de Jesus está próxima. Vamos prosseguir. O exemplo da figueira que aponta para a nação de Israel, os ramos da figueira, o renascimento da história de Israel. Israel torna-se nação novamente em 1948, felizmente com o voto de um brasileiro. E o renascimento de Israel e o retorno de Israel, de judeus da diáspora à terra de Israel, são na Bíblia um sinal da volta de Jesus. Bom, então eu posso olhar para Israel, para a figueira, e ver suas flores rejuvenescendo. Nem por isso posso afirmar que a volta de Jesus seja hoje. Devo esperá-la, repetindo, para qualquer momento, e devo estar preparado para a partida. É por isso que as religiões não devem colocar a sua expectativa nos bens terrenos. É por isso que a mensagem do Evangelho não é a mensagem da prosperidade, como os pregadores da fé o fazem, o dizem, o ensinam. Quem se locupleta com a riqueza alheia são estes homens que roubam, que expoliam em nome de Deus, e alegando que isso é evangelho. Não, isso não é evangelho. Sabe quem cai em conto de vigário? Vigarista. Sabe quem cai em conto da carochinha? Os crédulos das histórias de ficção. Pois bem, eu quero dizer o seguinte: só cai nesta falácia chamada teologia da prosperidade o ambicioso, o vaidoso, o orgulhoso, aquele que não se preparou adequadamente para a volta de Jesus, que não entendeu que a mensagem do Evangelho foi-nos dada, foi-nos transmitida com o propósito da expectativa eterna, da expectativa que perdura, da expectativa que não pode ser interrompida pela morte. Vamos avançar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Muitos crentes no Senhor pensam que serão levantados no ar para se encontrarem com o Senhor quando Ele retornar nos últimos dias. Não é assim que nós imaginamos? Mas a volta de Jesus, ela tem uma perspectiva ainda maior, ainda mais abrangente. Por exemplo, a Bíblia fala de todos aqueles que morreram na expectativa da redenção, que serão ressuscitados. A Bíblia fala daqueles que foram consumidos pelo fogo, consumidos pela água, cujos corpos foram decompostos, tornando-se em cinza ou poeira. Percebem isso? Então, muito mais que o arrebatamento nos ares, a volta de Jesus fala sobre a remissão, redenção, reconstrução dos corpos a partir da palavra proferida pela boca do Senhor. Então, o arrebatamento da igreja não aborda apenas o sumiço de pessoas, o desaparecimento de pessoas, mas a Bíblia diz que o fogo dará os seus mortos, a água também os dará, a sepultura também os devolverá. E esta é a mensagem da igreja. Será porque um grande número das mensagens que pregamos dos púlpitos das nossas igrejas pouco fala do arrebatamento, pouco fala do céu, pouco fala do inferno? Por que será que a maioria dos pregadores, a sua grande maioria, está preocupada em direcionar suas mensagens, suas pregações, seus sermões para o imediatismo da vida cotidiana, da vida prática, da vida financeira, da vida de conforto, da vida de benesses, da vida de conquistas terrenas? É porque isso dá lucro. Falar sobre céu, falar sobre inferno, falar sobre fidelidade incondicional, falar sobre estarmos preparados até a morte, porque morreremos, me parece que não é politicamente correto. Me parece que não atrai multidões. As pessoas sim estão sensibilizadas pela mensagem, mesmo mentirosa, mesmo inescrupulosa, mesmo manipuladora, falaciosa, mesmo fugaz, da riqueza rápida, da prosperidade incondicional e da bênção de Deus que nos acompanha, acompanha a vida de todos aqueles que entregam o controle da sua vida ao Senhor Jesus como resultado imediato da conversão, quando não é. Podemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e nunca sairmos do rincão onde nascemos.
podemos encontrar a nossa vida a Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, nos encontrarmos com Ele e nunca conseguirmos um diploma universitário. E nunca conseguirmos melhorar a casa em que moramos, que de repente foi herança dos pais e dos avós. A bênção de Deus vem sobre a vida financeira também, mas eu não posso usar a prosperidade aparente, a bênção aparente, como justificativa de minha fé, nem como objeto do meu desejo, da minha vontade, da minha ambição, traduzindo o Evangelho de Jesus por isso, porque isso Evangelho não é. Vamos adiante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, e ainda o texto diz: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade. A vida do cristão, a vida da igreja deve santificar o nome do Senhor. A palavra santo ou separado vai ser traduzida para nós como uma vida santa, uma vida separada para o Senhor, santificada por Ele e para Ele. Escute, nós não somos santos, somos santificados. Não somos justos, somos justificados. E somente o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, é a razão da justificação, da santificação, dos atributos de Deus, que dele vem como bênção por Jesus Cristo sobre a vida de todo aquele que crê. Vamos avançar ainda um pouco mais. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 3. Leia comigo esse texto. Escute assim, você que não pode abrir a sua Bíblia, escute assim então a leitura: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Há quem diga que se trata de uma alegoria, de uma figura de linguagem, que a volta de Jesus e a cidade santa são performances defendidas pela teologia bíblica, mas apenas de forma metafórica, de maneira figurada. Eu não creio nisso. Sou adepto da linha de abordagem que fala na concretude, no fato da volta, no fato da nova Jerusalém e no fato de uma nova vida eterna, sem morte, como ensina o livro do Apocalipse. Então eu tenho algo a mais a dizer a você nesta noite. Lembrando sempre, o meu objetivo aqui é confrontar o seu coração, o coração do cristão, com as urgências do Evangelho. Eu e você devemos estar preparados para partir, preparados para a volta de Jesus, preparados para o arrebatamento da igreja. Eu e você devemos estar preparados para que quando o clarim, quando a trombeta soar, e ela soará, desapareçamos. Devemos estar então, como disse no começo, do modo como esteve Israel na terra de Gósen, quando escrava do Egito, aguardando a Peshá, aguardando a Páscoa, aguardando a saída. Sandálias nos pés, cajado na mão, alforje no ombro, comendo apressadamente, porque era chegado o tempo da saída. Assim será conosco. Eu devo ter apego a esta vida o suficiente para mantê-la, para não precipitar a morte. Eu devo ter apoio às coisas apenas para não ser perdulário. Eu devo ter apego aos bens apenas para honrar a Deus com tudo aquilo que tenho, vivendo aquilo que a Bíblia ensina como mordomia cristã. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Palavras de Davi, já com a cabeça branca e com os seus anos, com a sua idade avançada e próximo à morte. A constatação de que houve provisão de Deus sobre a vida também deve ser a nossa. Houve cuidado de Deus com a nossa velhice, também deve ser o nosso, mas o nosso coração não pode estar apegado à vida, nem às coisas, nem aos bens, nem à renda, nem a tudo aquilo que possamos porventura ter. Vamos ao próximo texto. Ainda livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o texto bíblico diz assim: o reino do mundo passou a ser
do nosso Senhor e de Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra dada por Deus à igreja, através de Jesus, é essa: o reino sempiterno, o reino eterno, o reino prevalecente de Jesus, o Messias. É essa a expectativa da igreja, é essa a expectativa do cristão. Reinar com Cristo, viver com Cristo. Já ouviram alguns pregadores no ápice de sua loucura dizerem que na terra temos o direito, até o dever, de reinarmos e tudo é nosso, e que Jesus foi rico e que tudo teve e que nós também precisamos ter? Eu não sei que Bíblia esse povo lê, e eu ignoro isso como evangelho, o que ensinam. Isaías sobre Jesus há de dizer 800 anos antes de seu nascimento: era sem parecer e sem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Oprimido, ferido, alguém não digno de ser visto pelos homens, alguém de quem os olhos se desviam. Olha o traçado de Jesus, 800 anos antes de seu nascimento. Jesus sobre si há de dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é evangelho. E abordando os seus discípulos, Jesus pergunta, parafraseando o mestre: tem certeza que vocês desejam me seguir? Vocês estão certos disso? As raposas têm covis, as aves do céu, ninhos para si e seus filhotes, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Eu posso dizer para você que o evangelho de Jesus não é o da penúria, não é o da miséria, não é o da desgraça, mas não é o da prosperidade, da forma como os manipuladores da fé o apresentam. O evangelho de Jesus é do desapego, é dos pés na terra e alma no céu. O evangelho de Jesus é de vida controlada e vivida de acordo com a palavra, mas preparados devemos estar para partir. Este é o evangelho de Jesus. Escute o que eu vou dizer a você, e o faço com a autoridade de Deus nesta noite. Se onde você está, ouvindo Bíblia, pregação do evangelho, onde você aprende, o que você aprende não passa por isso, aliás, se contradiz a isso, veja com muita atenção, porque então você tem sérios problemas de discernimento, de compreensão do que é evangelho e do que evangelho não é. Estamos nos aproximando do fim desta breve palavra, mas, por favor, acompanhe ainda João capítulo 3, versículo 13. O texto bíblico diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. A volta de Jesus é iminente e está próxima. Quem sabe se dê esta noite? A volta de Jesus para nós pode se dar também através da morte, através do nosso convite pessoal de encontro com o Senhor. Mas a trombeta há de tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A sepultura dará os seus mortos, o fogo os mortos que neles há, as águas os mortos que nelas estão. A terra devolverá os corpos, não sabemos como isso se dará. Mas Ezequiel 37, na palavra profética sobre o renascimento do Estado de Israel, nós temos uma prefigura também do que há de ser com os corpos. Podem estes corpos tornarem a ter vida, estes ossos tornarem a viver? Ezequiel responde na visão ao Senhor: tu sabes. E a visão que ele tem é de ossos que se juntam novamente, esqueletos que se põem de pé, e novamente a carne, e novamente os nervos, e novamente os tendões, e novamente a pele, e novamente corpos refeitos. O arrebatamento da igreja pressupõe corpos transformados, mas a partir de corpos recompostos, reconstituídos, ressuscitados.
O irmão Justino coloca: o evangelho de Jesus é morte aqui, para que se viva a vida eterna. Sim. Vamos para mais um texto bíblico e aí nós terminaremos a abordagem desta noite. Paulo escrevendo a carta aos Tessalonicenses. Vocês conhecem o texto bíblico. O texto que diz assim, que num momento, num abrir e fechar de olhos, antes soar a última trombeta, e ela soará. Bom, eu quero terminar usando esta referência de Paulo à igreja da cidade de Tessalônica. Eu devo me preocupar com o arrebatamento da igreja, eu devo me preparar para o arrebatamento da igreja, mas eu devo estar pronto para a volta de Jesus, porque o arrebatamento da igreja só será viável na minha vida, possível na minha vida, se eu estiver em Cristo Jesus. Não adianta eu estar na igreja, eu vou repetir, não adianta eu ser membro da igreja, não adianta eu ser dizimista, ofertante, não adianta eu ser membro efetivo de uma associação religiosa. Não adianta eu orar, dar glória a Deus e aleluia, falar línguas estranhas, contar visão, revelação, profetizar. Não adianta. Eu devo estar em Cristo Jesus. Devo ter nascido de novo. Satanás não pode ter domínio sobre a minha vida. Satanás não pode ter domínio sobre a minha alma. Eu devo dizer em todo o tempo que os meus vestidos estão alvos. Eu devo crer em todo tempo que de Deus vem a riqueza que me enriquece. Apocalipse, veja o que diz quando o Senhor se dirige às igrejas da Ásia, quando a palavra é dita ao anjo da igreja nas revelações de João. Se você pensa que é rico, que de nada tem falta e que tudo tem, aconselho-te que de mim compres ouro no fogo, provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, colírio para que unjas os teus olhos e não se veja a vergonha da tua nudez. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Então, se você realmente é um cristão, se você realmente pretende ser arrebatado, não pertença simplesmente a uma igreja. Escute, também não seja desigrejado. Você sozinho não é igreja, você sozinho é célula do corpo de Cristo, talvez vagando, perambulando, talvez desnorteado. Desigrejados e andarilhos têm um paralelismo muito interessante. Você é membro do corpo de Cristo quando você está ligado a Cristo, ligando-nos também uns aos outros, ligando-se também ao seu irmão. A igreja é como a arca de Noé. Tim LaHaye vai dizer, eu tenho dito isso algumas vezes, não fosse pelo dilúvio lá fora seria insuportável o cheiro de dentro dela. Então, o pecado da igreja, a iniquidade do teu irmão, a intolerância de alguém que não aprendeu nada sobre cruz, que não entendeu nada sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, ainda assim não são justificativas para que abandonemos a comunhão da igreja, para que digamos, nela nunca mais porei os meus pés. Sinto muito se você escolheu uma igreja equivocada, uma formatação de igreja equivocada. Você tem dois problemas para resolver. O problema de conhecer Jesus e o segundo, conhecer o que é a igreja. Eu quero concluir esta palavra dizendo que a igreja tem responsabilidades com a eternidade. A igreja tem responsabilidades com o ensino da palavra, mas com uma vida debaixo da obediência desta mesma palavra. Eu quero orar com você no término desta breve palavra devocional. O meu desejo é que você encontre libertação, que você encontre fé, paz, que você encontre autoridade na autoridade de Deus, segurança na segurança de Deus, vida na vida de Deus, e aí consiga viver em novidade de vida e andar com os olhos fitos, com os olhos postos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Convido você para esta breve palavra de oração e com ela nós encerramos a live das 20 horas desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Já estamos caminhando lá para 40 minutos praticamente de mensagem bíblica. Vamos orar. Ó Deus, entregamos mais uma vez a nossa vida ao controle de Jesus Cristo, teu Filho. Clamamos para que a tua palavra sobre a nossa vida e sobre o nosso coração seja tão tremenda,
seja tão modificadora das nossas próprias realidades que nos vejamos na necessidade de conversão todos os dias, de arrependimento todos os dias, de confissão de pecado todos os dias, como prova da consciência do tamanho da nossa insignificância diante da tua grandeza, diante da tua autoridade, diante daquilo que ainda há de vir. Oro por aquele que me assiste, por aquele que me ouve, oro por aquele que se decide ao lado de Jesus, ou quem sabe cristão se decide por uma vida autêntica de fé, de obediência, de observância aos ensinamentos da palavra de Deus. Fica conosco, ó Deus, que o teu Espírito seja sobre nós, certeza de obediência, de temor, certeza de esperança, certeza de vida, mas acima de tudo que o teu Espírito produza em nós quebrantamento, confissão de pecados, certeza de justiça, de juízo, de iniquidade. Senhor, e que as nossas vestes estejam lavadas no sangue do Cordeiro a cada manhã, e que a tua palavra que nos limpa, que nos descedenta, que nos orienta, que nos edifica, seja de fato a nossa regra de fé e de conduta. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho, o único que reina e vive para todo sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Essa foi a segunda live de hoje. Somos da Igreja Batista Central de Botucatu, ou somos a Igreja Batista Central em Botucatu, ou de Botucatu, interior de São Paulo. Nossa igreja está situada na rua Joaquim Lira Brandão, número 730, bairro Secap, ou Vila Santana, Botucatu. Daqui a pouco, às 22 horas, 98.9, Rádio Criativa FM, programa Reencontro. Lá estaremos ministrando a palavra de Deus. A equipe é formada por Ricardo Freitas, por Jéssica Cristina. Estamos lá, nem sempre, todos os dias, mas estamos. E outros irmãos que Deus tem enviado para conosco dividirem a responsabilidade da anunciação das boas novas do Evangelho. Dentro de poucos dias nós estaremos transmitindo pela rádio, pela IBC Rádio Web, pela Rádio Web da Igreja Batista Central, 24 horas por dia de programação evangélica. O estúdio está pronto, os estudos bíblicos, as mensagens bíblicas, os louvores, as entrevistas, enfim, todo esse material já começamos a desenhar para que no tempo certo, na hora certa, todos vocês tenham esse material à sua disposição. A Cristina coloca, Deus continue abençoando vocês, nos encontraremos no programa Reencontro daqui a pouquinho. A nossa irmã coloca a mensagem abençoada. Puxa, perdi o seu nome, me perdoa, viu? Que Deus abençoe. Forte abraço a todos vocês, estejam sempre conosco. Eu quero pedir uma gentileza a vocês, acessem lá no YouTube Igreja Batista Central de Botucatu, se inscreva lá no canal, e aí você passa a ser notificado toda vez que houver uma mensagem nova no canal da Igreja Batista Central de Botucatu no YouTube, tá legal? Faça isso por gentileza. Igreja Batista Central de Botucatu, você pode acessar também o nosso Facebook periodicamente, você pode encontrar o nosso endereço também pelo Instagram e você pode entrar em contato conosco através do 14 99 676 0720, 14 99 676 0720. Que Deus te abençoe, obrigado pela companhia, forte abraço, tenha uma boa noite, um bom final de semana, na doce e perfeita paz que procede de Deus. Muito obrigado pela companhia.